Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro A Senhora Tan e a Aliança de Mulheres, de Lisa See. Um livro que nos vai levar até à China do século XV a acompanhar uma mulher extraordinária. Neste livro nós vamos estar a acompanhar Tan Yunqian, nascida numa família com posses e que desde muito cedo vai acabar por mostrar uma capacidade muito grande de aprendizagem e de observação. Ela, aos 18 anos, perde a mãe e o pai, no meio da sua tristeza, acaba por enviar a filha para ir viver com os avós. E, portanto, nós vamos ver aqui a vida da Tan Yunqian à medida que ela vai passando por várias fases. Este livro está dividido em 4 partes, se não estou errada, e isso é explicado com as fases da vida de uma mulher na China Imperial do século XV. E essas fases são dias de leite, dias de prender o cabelo, dias de arroz e sal ou dias de ficarmos tranquilamente sentadas. Os dias de leite é enquanto uma mulher é uma criança, dias de prender o cabelo são os dias que antecedem o casamento e que apanham aquela fase em que foi casada mas ainda não tem filhos. Os dias de arroz e sal são os dias a partir do momento em que a mulher já é casada, já tem filhos, tem de cuidar da casa, tem de atender a que as necessidades da casa estejam a ser cumpridas e levadas a bom porto, e depois os dias de ficarem tranquilamente sentadas quando entram na menopausa e, portanto, já não poderão ser mães, e são os dias então de maior descanso, porque os filhos supostamente já serão adultos. A casa também acaba por já estar a entrar num ritmo em que já não há uma necessidade tão grande de estar constantemente a controlar tudo. Portanto, neste livro nós vamos acompanhar a Senhora Tan. Começamos quando ela tem 8 anos e perde então a mãe. A forma como ela é enviada para a casa dos avós, os avós vão perceber que ela é muito rápida a aprender e que é muito observadora, e isso são duas coisas essenciais para um médico de medicina tradicional chinesa. Os dois avós são médicos, o que é muito estranho, tendo em conta que China é um país patriarcal, continua a ser um país patriarcal, mas século XV pior ainda, e portanto o facto de a avó ser médica já era algo muito à frente para a época. No entanto, a avó é a pessoa que vinha de uma família de médicos e portanto ela tem um conhecimento muito à base de experiência, muito de ver e de conhecer o que os pais já faziam, e portanto o marido acabou por a escolher para casar também porque tinha a parte da teoria, mas ela tinha a parte da experiência. Esse é um casal que é extremamente interessante de acompanhar neste livro. Todas as alturas em que eles aparecem têm discussões extremamente interessantes que vão acabar por levar ali a comparar pontos de vista, muito porque há muitas coisas da saúde feminina que não era possível tratar, maioritariamente porque os médicos homens não podiam tocar nem observar as mulheres para conseguir fazer um diagnóstico, portanto era muito difícil tratar. No entanto, há um desprezo muito grande também por parteiras, que são as pessoas que efetivamente tocam em sangue. E portanto aqui nós temos uma distinção muito grande entre o que é a medicina tradicional chinesa, a forma como é aplicada, a forma como fazem os seus diagnósticos, a forma como se apoiam muito em observação e em questões muito específicas para conseguir avançar num diagnóstico, e depois as pessoas que efetivamente tinham as capacidades de ajudar, mas não eram bem vistas. E portanto há aqui um equilíbrio muito desequilibrado, mas que a avó da Yunqian vai tentar dar a volta, principalmente porque a avó da Yunqian é alguém que tem um conhecimento muito grande a nível de medicina feminina, e isso é uma coisa que ela quer que a neta acabe por explorar, por aprender e por conseguir pôr em prática. E portanto, numa altura em que elas são obrigadas a trabalhar como a parteira e a parteira leva a filha e a filha é mais ou menos da idade da Yunqian, a avó e a mãe da outra rapariga vão criar aqui uma dinâmica entre as duas que acham que vai ser favorável tanto para uma como para a outra. E à medida que a história vai avançando, nós vamos vendo esta amizade a desabrochar, vamos vendo a forma como elas se complementam, a forma como estas discussões entre medicina tradicional e a forma como as parteiras, por exemplo, funcionam, está tudo aqui muito presente. Problema: quando a Yunqian casa, a sogra dela não quer que ela exerça a profissão e, portanto, ela fica muito limitada naquilo que consegue e pode fazer. No entanto, a Yunqian não é alguém que gosta de ficar sentada e de braços cruzados e vai acabar
por tentar fazer isso discretamente, sem chamar as atenções da sogra principalmente, e vai continuando a aprender e a ajudar as pessoas que estão à volta dela, maioritariamente mulheres. O livro vai explorar muito estas dinâmicas entre hierarquias dentro de uma família aristocrática e, portanto, nós vamos ver aqui uma casa muito grande, com muitos pátios, com muitos membros da família a viverem no mesmo espaço. Famílias onde o patriarca tem mais do que uma concubina. Vamos ver aqui as dinâmicas entre mulher, concubinas, as tias solteironas, as crianças, maioritariamente da perspectiva feminina. Nós vamos ver aqui muito sobre o enfaixar os pés. Isto é uma parte muito importante deste livro, o porquê de ser feito, quem é que o fazia, os cuidados a ter, o porquê que tantas vezes corria mal, o facto de a forma como os pés são enfaixados são uma forma de controlar as mulheres, faz com que elas se tornem mais apetecíveis aos olhos dos homens, mas também acaba por criar fragilidades que fazem com que facilmente sejam descartadas. As mulheres são um objeto e durante muitos anos foram um objeto, continuam a ser, não da mesma forma, mas continuam a ser, e é um livro que explora aqui muito da delicadeza de ser mulher na China. E se isto era aplicável ao século XV, continua a ser aplicável até há muito pouco tempo. E, portanto, é um livro que eu gostei imenso de ler. Este livro foi escrito tendo por base um livro que foi mesmo escrito por Tan Yongchen. Foi o primeiro livro publicado por uma mulher médica na China e é um livro que tem preceitos que continuam a ser utilizados ainda hoje. Ele foi publicado mais ou menos por volta de 1511, penso que é a data que está aqui mais para o final do livro. Depois dessa publicação ele esgotou e saiu de circulação, até que um neto, se não estou errada, voltou a pegar no livro e quis que ele continuasse a ser publicado, e esse livro consegue ser encontrado ainda hoje. A autora, para escrever essa história, acabou por se basear nesse livro e também em algumas coisas relacionadas com a história familiar dela. Apesar da autora ser norte-americana, ela tem raízes chinesas e há muito que vem de transmissão de conhecimento, seja a nível familiar, seja de investigação que ela fez, e a verdade é que a história está muito bem contada. Além disso, este livro ainda tem um prefácio escrito pela autora, em que ela vai explicar de que forma o livro foi baseado na realidade, quais foram as partes em que ela acabou por ficcionar aqui um pouco, a forma como ela tenta encaixar os casos que a Yunxian menciona no diário dela, porque o livro é um diário, mostra casos que ela selecionou para estar naquele diário, e que houve certas coisas que ela a pôs a fazer que não estão documentadas, portanto não há prova nenhuma em como aquilo tenha acontecido, mas que, tendo em conta o caso que ela menciona, poderia ter sido uma forma de, na altura, aquilo ter acontecido. Eu não sou o maior fã de prólogos neste sentido, mas a verdade é que a forma como a autora fala do que levou a escrever este livro e as coisas em que ela foi buscar a realidade e encaixou com a ficção, gostei imenso. Nós notamos que há aqui um respeito muito grande e há também uma investigação muito grande para dar corpo a este livro, e eu gostei imenso de ler esta história, gostei imenso desta personagem e do facto de ela não querer ficar de braços cruzados e de querer ajudar. Ela nasceu para ajudar e acho fantástico e extraordinário que tenha havido mulheres assim no século XV, numa época e num país extremamente patriarcal em que as mulheres não tinham voz. E, portanto, a forma como este livro está escrito é extremamente interessante. Se tiverem interesse em conhecer cultura chinesa, se tiverem interesse em conhecer esta perspectiva histórica da China, a questão toda das casas, a forma como uma casa era gerida, as dinâmicas entre as pessoas que fazem parte da casa, as hierarquias que existem entre elas, o facto de algumas terem mais poder que outras, a questão toda de as mulheres terem de procriar, a questão toda do enfaixamento dos pés, está tudo aqui. Portanto, se isto são coisas que vos interessam, está muito bem feito, gostei imenso de ler e penso que vocês também poderão gostar. Portanto, fica aqui a minha sugestão para este livro. Digam-me nos comentários se é algo que vocês achem interessante ou não. A única coisa que eu tenho a apontar ao livro, e é mesmo a única coisa, é que o título original é O Círculo das Mulheres e não a Aliança, e neste caso eu acho que o Círculo das Mulheres faz todo o sentido, mais do que uma aliança, em que uma aliança parece que é um contrato, algo que foi falado entre as várias partes.
A verdade é que um círculo tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, e aqui é mesmo isso, a forma como as pessoas que estão à nossa volta acabam por nos dar espaço ou não para nós sermos exatamente quem somos e conseguirmos atingir o nosso potencial. Portanto, deixem-me nos comentários se acham que é algo que iriam gostar de ler, se já tinham ouvido falar, e se provavelmente ele vai parar aí a vossa casa. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!